Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Valquênia, sou do Sofisticato Ateliê, lá do Instagram. Eu trouxe aqui o vídeo com passo a passo do nosso americano Aster. Esse americano, quando eu criei ele, coloquei lá no Instagram, várias amigas crocheteiras me mandou mensagem, perguntando se não tinha o passo a passo dele, tá? E realmente eu não tinha. Resolvi fazer agora e pretendo fazer o passo a passo de todos os modelos autorais, tá? E desde já agradeço por cada mensagem de carinho que eu tenho recebido. Vocês estão sendo muito carinhosas comigo, eu fico muito feliz com isso. Isso impulsiona também a gente a criar cada vez mais, né? E agradeço a cada um, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Peço a vocês que tenham paciência comigo, tá? Porque é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, é bem amador, mas é fazendo mesmo e praticando que a gente vai pegando jeitinho, vai vendo onde a gente pode melhorar, né? Desde já agradeço, peço a vocês que se inscrevam no canal, porque eu vou fazer todos os modelinhos, como eu disse. Quem fizer algum modelinho, me marca lá no Instagram, eu vou gostar muito de ver a versão de cada um. Eu gosto mais de trabalhar com o fio número 4 e prefiro também a peça feita a numeração 4, porque eu acho que ela fica um pouco mais delicada. Mas isso é de gosto, tá? É de cada um. O que que a gente vai precisar? Uma tesoura, agulha de tapeceiro para fazer os arremates, uma cola para fazer o remate do fio em canto. Eu costumo usar a cola jeans. Eu gosto muito do resultado dela, ela prende muito bem. Mas se você tem costume de usar outra cola, usa que você tem costume, tá? Fica a seu critério, que funciona da mesma forma. A agulha, eu gosto de trabalhar com a numeração 3,5. A gente vai começar fazendo um anel mágico. Prende ele aqui nesses dois dedos, passa por esses dois dedos aqui, dá um giro, faz um X nele e prende aqui na frente. A gente vai vir com a agulha dessa forma aqui, pegar o fio da frente, puxar o de trás, faz um giro e puxa o fio do novelo e passa dentro dessa alcinha. Aqui já está feito o nosso anel mágico. Dá uma puxadinha aqui de leve. E nessa alcinha, a gente puxa para diminuir o tamanho do nosso anel mágico, para ficar mais fácil de trabalhar, tá bom? Nessa primeira carreira, a gente vai trabalhar dentro do anel mágico 12 pontos baixos. Essa será a sequência, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui, já vai direto, tá? Fazendo pontos baixos. Não faça esse ponto baixo muito apertado, para não ficar difícil de a gente prender ele na próxima carreira, tá? Na segunda carreira. Então, a gente faz ele mais frouxinho um pouco, para ficar mais fácil de trabalhar. Então, 12 pontos baixos dentro desse anel mágico. Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Eu terminei. Então, vamos conferir juntas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui a gente aumenta essa alcinha aqui, por segurança. Pega essa alça aqui do anel mágico e vamos puxar, fechando ele. Não precisa apertar muito, tá? Daqui a pouco a gente aperta mais um pouquinho, para facilitar pra gente fazer a próxima carreira. Aqui a gente vai entrar dentro do primeiro ponto baixo que foi feito. Ele pode ficar um pouco mais fechadinho, mais difícil de entrar, mas entra, tá? E vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui a gente fechou a primeira carreira, agora a gente pode puxar um pouquinho mais. Mas não muito, tá? Até porque esse círculo, ele não fica totalmente fechado. Então, vamos lá. A gente vai fazer duas correntes aqui para dar altura de um ponto alto. Eu gosto de usar duas correntes somente, tá? Porque eu gosto mais do resultado. Com 3 ela fica frouxa. Mas aí, se você tem costume de usar 3, faça da sua forma, tá bom? Então, vamos lá. Laço o fio, entra nesse mesmo espaço aqui, tá? Que a gente fez a correntinha, que fechou a carreira, tá bom? Dentro desse mesmo espaço, eu coloco o fio aqui para já ir fazendo arremate dele, puxo o fio do novelo e vamos ficar com 3 alças. Só que a gente vai puxar só 2, tá bom? Dessa forma. Puxa o fio, entra no mesmo espaço
tira somente de 2. Aqui a gente já tem os 3 pontos altos. Agora, nós vamos fechar ele junto. Feito os 3 pontos altos fechados juntos. Separados por 2 correntes. 1, 2. Agora, a gente laça o fio, vai no próximo ponto baixo do lado, prendendo o fio, e vai repetir essa mesma sequência. 3 pontos altos fechados juntos. Laça o fio, entra no mesmo espaço, puxa o fio do novelo e tira de 2. Laça o fio no mesmo espaço, puxa o fio do novelo e tira de 2. Ficamos com 3 alças dos 3 pontos altos, mais a alça que estava na corrente, na agulha, tá bom? E fecha todos juntos. 2 correntes de separação e repete o processo. No próximo ponto alto. Aqui, gente, vai ficar bem juntinho, tá? Talvez lá no finalzinho fica bem apertadinho para você encontrar o ponto baixo, mas dá, tá bom? Só você contar direitinho e assim a gente continua toda essa sequência dentro dos pontos baixos, 3 pontos altos fechados juntos, separados por 2 correntes. Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Então, aqui eu já terminei a nossa sequência da segunda volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de 3 pontos altos fechados juntos, separado por 2 correntes. Já fiz as 2 correntes. Agora a gente vai entrar aqui bem no topo dos 3 pontos altos primeiros lá que a gente fez e vai fazer um ponto baixíssimo fechando a carreira. Na segunda volta, a gente vai trabalhar dentro desse espaço de corrente, de 2 correntes. Então, a gente vai caminhar para cá. Como a gente vai fazer? Aqui a gente fez 2 correntinhas, né? A gente vai pegar na primeira correntinha somente a alça da frente e vai entrar dentro dela. Puxa o fio do novelo e faz um ponto baixíssimo. Entra dentro do espaço, faz um ponto baixíssimo e aqui a gente já está totalmente dentro do espaço, tá? Aqui a gente vai fazer 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Então, aqui dentro desse espaço de corrente, a gente vai trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Esse será a nossa sequência, é um leque, tá? Aqui já conta como um ponto alto, então a gente vai entrar aqui e vai fazer mais 2 pontos altos, 2 correntes, laça o fio, entra do mesmo espaço de corrente e faz mais 2 pontos altos. É um leque. Aqui, sem corrente nenhuma de separação, a gente vai para o próximo leque. Laça o fio, vai para o próximo leque, dentro dele, e faz a sequência de 2 pontos altos. 1, 2, 2 correntinhas, laça o fio dentro do mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Sem nenhum espaço de separação, corrente de separação, a gente laça o fio e vai para o próximo espaço de corrente, fazendo essa sequência. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Essa será a sequência da nossa terceira carreira. Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Eu terminei a minha sequência, sem nenhuma corrente de separação. Para a gente fechar a carreira agora, a gente vai entrar bem na segunda correntinha daquelas que a gente fez, que eu fiz, né? 2, se você fez 3, você pega a primeira lá de cima para baixo, entra dentro dela e vamos fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. A quarta volta será da seguinte maneira: a gente vai trabalhar nos espaços de correntes. Então, a gente vai, aqui a gente tem um ponto alto aqui do ladinho dessa de corrente que a gente fez, né? Então, a gente vai entrar aqui nesse ponto alto e vai fazer um ponto baixíssimo, que a gente vai percorrer até no espaço de correntinhas, tá bom? Vou ajustar aqui. Pronto. Para o espaço de correntinha, daquela mesma forma, eu pego a primeira correntinha, somente a alça da frente, e faço um ponto baixíssimo. Entro dentro do espaço,
faço um ponto baixíssimo. Aqui eu já tô no espaço. Então, serão trabalhados da mesma forma que a gente fez a segunda carreira. 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntes e 3 pontos altos fechados juntos dentro desse espaço de corrente, tá? Então, vou fazer 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Se você faz 3, tem costume de fazer 3, faça as 3. Então, a gente vai fazer mais 2 pontos altos sem terminar de fechar, tá? 2 e 3. Então, a gente já tem 3 aqui agora. Agora, a gente fecha eles. 2 correntinhas, 1, 2, laço fio. Dentro desse mesmo espaço, vai ficar apertadinho, mas é assim mesmo, tá bom? Pega e fecha somente as 2 primeiras alças, laço fio, entra no espaço, tira as 2 primeiras alças. Laço fio, entra no espaço, tira as 2 primeiras alças somente. Aqui a gente ficou 3 alças dos 3 pontos altos e mais uma que estava na agulha, tá bom? Agora a gente fecha. Para passar de um espaço para o outro, aqui a gente vai fazer uma correntinha. Laço o fio, vai para o próximo espaço de corrente e repete todo o processo. 3 pontos altos fechados juntos. 1, 2 e 3. Não se esqueça que fechados juntos, a gente só tira as 2 primeiras correntinhas primeiro. Fez os 3, aí fecha todos eles juntos. 2 correntes de separação, laço o fio no mesmo espaço, repete o processo. 3 pontos altos fechados juntos. Aqui, agora a gente vai fechar eles juntos com uma corrente de separação para cada espaço, tá bom? Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal, eu já terminei, já fechei, já terminei aqui a 4ª carreira. Aqui eu vou mudar de linha, eu vou passar para o fio encanto, tá? Se você for continuar com a mesma linha, você vai seguir a mesma sequência que eu vou seguir com o fio encanto aqui agora, tá bom? Então, aqui eu já vou cortar um pedaço do meu fio. Tiro esse aqui para fazer o arremate. Pegar a agulha de tapeceiro. Aqui seria o ponto se a gente tiver na mesma agulha, na mesma linha, tá? Se você for fechar na mesma, com a mesma cor, mesmo fio, você vai entrar daqui da mesma forma que a gente entrou aqui. Como eu vou usar outro fio, o arremate será feito na primeira correntinha que a gente fez das 2 lá. Entra dentro dela. Pega aqui de volta. Ó, e passa dentro da primeira correntinha que a gente fez, onde a gente colocou a linha aqui agora. E vai lá por trás com o fio. Aqui a gente já faz fica uma correntinha, como se fosse aqui. Pronto. Aqui a gente vai fazer o arremate. Aqui vocês façam do jeito que vocês acham melhor. Eu gosto de fazer no arremate, eu acho mais fácil. Eu termino a peça, tô despreocupada que os arremates estão feitos. Mas aí vai de cada um, tá bom? Eu vou passar aqui agora. Somente pra gente terminar aqui essa carreira e começar a próxima. Eu separo o fio aqui em 2 partes. Pego uma só. Passo na agulha. Entro bem aqui, ó, nesse fiozinho que ficou lá embaixo, escondidinho. Pego uma pontinha dele e passo esse fio. Aqui a gente faz o primeiro nó bem frouxo, para não puxar muito o fio. Eu costumo fazer, eu gosto de fazer 3 nozinhos, para ficar bem firme, não correr o risco, né, da peça estragar, né, quando o cliente for lavar ela. Aí aqui eu escondo um pouco mais esse fio. Entro aqui novamente, onde eu comecei. Ó, fica bem escondidinho, tá vendo? E aqui a gente trabalha esse fio aqui
mais um pouco até esconder mais, para ficar um arremate muito bem feito. Então aqui a gente já pode cortar esse fio. Aqui também a gente já prendeu bastante esse. Pronto. Então aqui a gente vai começar com o fio encanto. Como o fio encanto, ele é um fio muito escorregadio, se você não prender bem, corre o risco dele soltar. Eu gosto de fazer o arremate dele muito bem feito. Então aqui para começar, eu não vou direto lá, eu gosto de fazer um nozinho aqui por segurança. Quando eu faço esse nó aqui, eu já venho com a cola e coloco um pinguinho dela aqui só, para segurar esse nó que eu fiz, tá? Isso aqui, gente, é a forma que eu faço. Vocês fazem da forma que vocês têm costume de fazer, tá? Ele fica na agulha, tá? Entra dentro do espaço, segura esse fio aqui, pra gente poder trabalhar ele aqui escondendo, tá? Laça o fio que vem do novelo. E aqui a gente faz um ponto baixo. É assim que eu começo, tá? Mas aí você, se você tem costume de já começar com 3 correntinhas ou 2, né? Faça da mesma forma, que o que a gente vai fazer aqui é um ponto alto. Então, se eu fiz um ponto baixo, eu vou fazer somente mais uma correntinha para dar a altura de um ponto alto, tá bom? Dentro desse espaço de corrente, a gente vai trabalhar 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. A gente já fez um. Então, vamos pro próximo, prendendo esse fio aqui, tá? Para ir escondendo ele. E aquele arrematezinho que a gente fez lá, ó, pra ficar bem escondidinho, bem bonito o nosso acabamento. 2 pontos altos, uma corrente de separação, laço o fio, no mesmo espaço de correntinha, faz mais 2 pontos altos. Aqui a gente vai trabalhar. Tem esse espaço aqui de correntinha do topo dos 3 pontos altos fechados juntos. A gente vai entrar dentro dele e vai fazer um ponto baixo. A correntinha de separação que a gente fez aqui, que foi uma correntinha, a gente vai entrar dentro dela e fazer um ponto baixo. Naquele mesmo espaço que a gente acabou de fazer no anterior, nesse espacinho daqui de corrente, a gente entra e faz um ponto baixo. Então, aqui, qual será a nossa sequência? 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos e a sequência aqui de 3 pontos baixos. Um na primeira, no topo dos 3 pontos altos fechados juntos, um no espaço de corrente e o outro no próximo grupo de 3 pontos altos fechados juntos, certo? Então, vamos lá novamente. Sem correntinha de separação, a gente vai direto para o próximo leque, com 2 pontos altos, 1, 2, aqui a gente continua prendendo o fio, tá? Uma correntinha, volta para o espaço de corrente e faz mais 2 pontos altos. Aqui a gente, tá vendo, ó, facinho de ver o espaço aqui, tá vendo? A gente entra dentro dele e faz um ponto baixo. No espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Nesse espaço aqui, no topo, novamente, dos 3 pontos altos, uma correntinha. Certo? Essa será a nossa sequência. Eu vou terminar o meu e já volto. Pronto, terminei a minha carreira com os 3 pontos altos finais, tá bom? Aqui a gente vai mudar de fio, vai voltar para o fio castanha. Corto o meu fio, puxo aqui, vamos fazer o arremate da mesma forma que a gente fez com o fio de algodão. A diferença é que a gente vai usar a cola aqui um pouco mais, né? Então, aqui a gente tem 2 pontos altos, né? Aqui eu fiz 2 correntinhas. A gente não vai usar esse aqui. A gente vai pegar o topo lá do segundo ponto alto, entra nele, pega aqui esses duas alcinhas do ponto baixo e vai lá no ponto que a gente entrou no segundo ponto alto, lá no topo, tá? Passando por trás. Dá uma puxadinha aqui. Então,
Aqui é que a gente entrou. Aqui será a correntinha que vai fazer parte do ponto alto primeiro, do primeiro que a gente fez, tá? Que são as duas correntinhas. Aí aqui a gente vai fazer o arremate. Passa por dentro de alguns fios. Aqui você faz o arremate da forma que você tem costume, tá? Isso aqui é de cada um mesmo, tá? Eu entrei aqui, agora eu coloco um pinguinho da cola, bem aqui no meiozinho. E só não pode deixar passar muito, e o arremate, claro, tem que ser feito na parte de trás, porque a cola tira um pouco o brilho. Ele fica, o fio, deixa o fio em canto muito fosco, tá bom? Só não deixar muito ir pra trás. Aqui eu já pinguei um pouquinho de cola. A gente vai entrar mais um pouco para passar o fio e fazer totalmente o arremate. Pronto. Aqui eu já posso cortar. Onde eu cortei, eu ponho mais um pinguinho de cola para ele não desfiar aqui, não ter perigo de soltar, dele correr, tá? Pronto, feito o nosso arremate. Então, aqui a gente vai pegar o fio castanha, voltar a trabalhar com ele. Nessa sexta volta, a gente vai para o espaço de corrente, esse aqui, dessa uma correntinha que a gente fez, separando esses dois pontos altos. A gente vai para esse espaço, deixa um pouquinho aqui fazer o arremate, tá? E a gente vai fazer um ponto baixo. Eu já dou uma volta aqui para fazer um ponto baixo falso, tá? O que você vai fazer? Segura o seu fio, passa ele aqui, dá um giro, segura ele, tá? Na agulha. Entra no espaço de corrente, dessa forma, puxa o fio do novelo e prende aqui, ó. Aqui a gente puxa esse fiozinho de trás, um pouquinho, não precisa ser muito, tá? Pronto, tá feito o nosso ponto baixo. Aqui a gente vai trabalhar 6 correntinhas e um ponto baixo em cada correntinha aqui que a gente fez, tá? Desse leque. Então, a gente vai fazer 6 correntes. 1, 2, 3. E a gente pode deixar esse fio e trabalha para fazer o arremate novamente, no final. Se você preferir, eu gosto de fazer, vou mostrar aqui para vocês como eu vou fazendo, para ficar bem preso. Eu vou trançando ele aqui em cada correntinha que eu faço. Ó, uma, aí eu volto para lá, 2, volto para cá. Vou trançando ele aqui para ele ficar cada vez mais preso. Eu sou muito preocupada com o arremate, sabe? Para não correr o risco de a cliente lavar poucas vezes e o fio soltar, qualquer coisa do tipo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente vai fazer um ponto baixo direto naquela uma correntinha que a gente fez. Laço o fio, aí eu venho, trago ele pra cá novamente. Eu tô mostrando como eu faço, tá, gente? Vocês fazem da forma que vocês estão acostumados. Laço o fio e fecho o ponto baixo. Aqui você pode deixar depois, eu vou continuar da forma que você preferir. 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou para o espaço de correntinha, faço um ponto baixo. Essa será a nossa sequência. Vou terminar aqui e já volto com vocês. Terminei de fazer as minhas alcinhas, já fiz as 6 correntes. A gente vai entrar aqui no ponto baixo que a gente fez inicial e vai fazer um ponto baixíssimo. Aqui a gente vai fazer 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Então, já temos um, a gente vai fazer mais 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem que estar com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos altos,
Sem corrente de separação, a gente já passa para a próxima alcinha, fazendo os 8 pontos altos. Essa será toda a nossa sequência dessa carreira, da 7ª carreira, tá bom? 8 pontos altos dentro do espaço de corrente, sem nenhuma correntinha de separação de um espaço para o outro. Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Terminei a minha carreira. Aqui, gente, o trabalho ele vai ficando conforme a gente vai segurando, então põe na mesa e vai esticando ele. A gente vai fechar agora na 2ª correntinha que a gente fez para começar a carreira. Entra dentro dela e faz um ponto baixíssimo. Aqui agora, a gente vai trabalhar isso aqui, que são pontos altos pegando pela parte de trás da carreira anterior, tá bom? Parece difícil, mas não é, é muito simples, viu? Para começar, aqui a gente fechou com ponto baixíssimo, a gente alonga um pouquinho esse fio, deixa ele mais frouxinho, dá uma volta na agulha, passa na frente do ponto alto, puxa o fio do novelo, passa aqui na frente e vai passar dentro daquela alcinha que estava na nossa agulha. Ó, é difícil primeiro, mas dá certo. Aqui a gente vai prender com o fio do novelo, fazendo uma corrente. 2 correntes para dar altura de um ponto alto, que é o que eu uso, tá bom? Então, a gente vai fazer isso aqui tudo em todos os pontos altos, sem nenhuma corrente de separação. Laço o fio, vem aqui por trás, ó, vem aqui por trás, pega o fio do novelo, passa pela frente, ó, é um giro que a gente dá, tá bom? Puxa o fio do novelo, tira de 2, tira de 2. Faz o ponto alto normalmente. A diferença é que a gente não vai pegar, vou mostrar pra vocês, a diferença é que a gente não vai pegar aqui onde a gente costuma fazer, no topo do ponto alto. A gente vai passar por trás dele e vem pela frente, puxa o fio, tá bom? Vamos lá novamente. Laço o fio que vem do novelo, ó, pega por trás dele, passa a agulha na frente, ó, você tá aqui o ponto alto, tá vendo? Puxa o fio do novelo, ó, já ficou lá atrás. Puxa o fio do novelo novamente e faz o ponto alto, certo? Vou fazer mais uma vez. Laço o fio na agulha, vem aqui no ponto alto, por trás dele, laço o fio. Opa, pegou as duas. Vem por trás, laço o fio, ficou com as 3 voltas, 3 laçadas e faz o ponto alto, tá? Isso aqui não é difícil, tá, gente? É fácil. Tem vários modelinhos também que são usados essa sequência, tá? Pegando pela parte de trás. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó, na hora que você pega o jeito, ó, dá pra fazer normalmente. O segredo aqui é você não fazer puxando muito o fio, tá? Pode deixar um pouquinho mais frouxinho para ficar mais fácil para você puxar o fio que vem lá do novelo, tá? Sobrando para fazer o ponto alto, tá bom? Ó, a gente terminou os 8 pontos altos da primeira carreira. Ó, terminou. Então, a gente, sem correntinha de espaço, a gente vai pro próximo. Vai fazer todo direto, tá bom? Porque aqui ele vai ficar retinho, não vai ter muito espaço não, tá vendo? Ó, laça o fio, passa por trás, pega por trás dele, passa na frente e puxa o fio do novelo, sem apertar muito, tá bom? E faz um ponto alto. Laça o fio, passa por trás dele e faz o ponto alto. Essa será toda a nossa sequência. Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo novamente, tá? Vou terminar aqui e já volto com vocês. É muito simples de fazer. Falta um ponto alto aqui, que eu vou falar pra vocês fazerem aqui, ele não ficar fazendo um buraco aqui, tá bom? Pega nele, entrou. Não deixa aqui muito frouxo, ó, vocês tiram as duas, puxa um pouquinho o fio para ele ficar mais baixinho, não ficar muito grande, porque se ficar muito grande, muito frouxo aqui, ó, puxa um pouquinho, ele vai fazer um espaço aqui, e não é para fazer um espaço, tá vendo, ó, ele fica todo juntinho, tá bom? Só você pressionar aqui um pouquinho esse ponto alto, para ele ficar bem justinho, e daqui a gente vai direto fechar.
Aqui a gente fez 2 correntinhas para fazer a altura de um ponto alto, né? Então, a gente vai entrar dentro da correntinha no topo lá e vai fazer um ponto baixíssimo. Uma 9ª carreira, a gente vai fazer, aqui a gente já está no primeiro ponto alto, vamos fazer 2 correntinhas para dar espaço para dar a altura de um ponto alto e vai entrar dentro do próximo ponto alto e vai fazer um ponto alto. Assim, a gente vai fazer 8 pontos altos, um para cada ponto de base, que serão 8, separados por uma correntinha, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, deu os 8, juntinho aqui, tá? Aqui a gente vai colocar uma correntinha de separação e vai seguir fazendo dessa mesma forma. Essa será a sequência da nossa carreira. 8 pontos altos, um para cada ponto de base, separados por uma correntinha, tá? Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Terminei. Aqui vou fazer com vocês o último ponto, que é da mesma forma que eu expliquei anteriormente, tá bom? Para ele não ficar com um espaço muito grande, a gente vai fazer um ponto alto aqui, que é o último ponto alto. A gente vai dar uma puxadinha aqui nele para ele ficar um pouquinho mais justo. Uma correntinha de separação, puxa ela também. Entra na segunda correntinha, que deu a altura de um ponto alto, e faz um ponto baixíssimo. Pronto. A gente terminou a 9ª carreira. Agora a gente vai para a 10ª. Aqui a gente vai subir 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e vai seguir a sequência, que será feita como 8 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá bom? Aqui a gente fez 8 separado por 1. A próxima a gente vai fazer 8 pontos separado por 2. Então, vamos lá. Já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, opa, 6, 7, 8. Aqui, ao invés de uma, como a gente fez na carreira anterior, a gente vai fazer 2 correntinhas, tá? Essa será a sequência da nossa 10ª carreira. 8 pontos altos, um para cada ponto de base, separados por 2 correntinhas. Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Terminei a minha carreira. Vou terminar com vocês aqui. O último ponto alto que a gente fez igual ao anterior, tá? Para não ficar um espaço muito grande. Vamos fazer um ponto alto aqui, mais fechadinho, tá? Vocês ajustem um pouquinho para ele ficar menor. 2 correntinhas mais fechadinhas também. Entra na segunda correntinha que fez para dar a altura de um ponto alto e faz um ponto baixíssimo. Pronto. A nossa 11ª carreira será feita da seguinte maneira. Aqui a gente tem 8 pontos altos, que é que a gente vai fazer na sequência, né? Separados aqui por 2 correntes. Aqui a gente vai fazer um aumento. Nesse primeiro ponto alto, a gente vai fazer 2 pontos altos juntos. Aqui, um ponto alto para cada ponto de base e no último 2 pontos altos fechados juntos e 2 correntinhas, tá? Aqui será o nosso aumento, 2 pontos altos no primeiro e no segundo ponto, no primeiro e no último, desculpa, e 2 correntinhas de separação. Vamos lá. 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, laço o fio, volto aqui no mesmo ponto de base, entro nele e faço mais um ponto alto. Aqui nós temos um aumento. Agora, a gente laça o fio, vem no ponto alto do lado e faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Deixa eu puxar meu fio. No próximo, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Vamos seguindo essa sequência aqui até chegar no último ponto alto. Ó, último ponto alto. Aqui a gente vai repetir isso aqui. 2 pontos altos fechados, desculpa, 2 pontos altos juntos na mesma base.
2 correntinhas de separação. Então, aqui a gente tem 2 aumentos, tá? Porque aqui a gente não fez aumento nenhum, então a gente vai fazer aqui. Vamos repetir o processo. No primeiro ponto alto, a gente vai fazer 2 pontos altos na mesma base. Aqui a gente tem um aumento. E nos seguintes, um ponto alto para cada ponto de base. Tá bom? Até chegar lá no último, onde a gente terá outro aumento. Aqui já tô chegando. Aqui o último, a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, separados por 2 correntinhas, tá bom? Essa será a nossa sequência. Eu vou seguir o meu aqui, tá? No final eu volto com vocês. Fiz 2 correntinhas de separação, a gente entra na segunda correntinha que fez para dar altura e faz um ponto baixíssimo. Aqui a gente vai começar a 12ª volta. 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, vai no ponto alto de lado e faz um ponto alto. E aqui a gente vai seguindo isso aqui. Um ponto alto para cada ponto de base de todos esses que a gente fez. Quando chegar lá no espacinho de corrente, a gente vai fazer 2 pontos altos. Será o nosso aumento com ponto alto. Porque a gente tem feito até então, 2, só as correntinhas para fazer de aumento. Aqui a gente vai fazer um para cada ponto de base, no espaço de correntinha, 2 pontos altos. Essa será a nossa sequência, tá? Faz direto, sem nenhuma correntinha de espaço, e assim a gente vai terminar a 12ª volta. Quando terminar, eu volto com vocês. Terminei a minha 12ª volta, deixei para fazer o último pontinho com vocês, que a gente vai fazer da mesma forma para não ficar buraco, tá? Parecendo que é um buraco. A gente vai fazer esse último ponto mais apertadinho e vai entrar na segunda correntinha daquelas que a gente fez para dar altura de um ponto alto e vai fazer um ponto baixo, tá bom? Agora a gente vai fazer a 13ª volta da mesma forma que a gente fez essa aqui, pegando por trás de cada ponto. Não tem aumento, tá? É um ponto alto para cada ponto de base, pegando por trás dos pontos anteriores. Então, vamos lá. Aqui a gente vai deixar um pouquinho frouxo, tá? Para não apertar demais, fica fácil da gente fazer o giro com a agulha. E vai girar, passa por trás, vem na frente do ponto, puxa o fio do novelo e entra dentro daquela alcinha. Pronto. Aqui a gente vai fazer 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Como eu disse, se você tem costume de fazer 3, faça 3. Tá bom? E vai fazer essa sequência, um ponto alto para cada ponto de base, pegando por trás dos pontos da carreira anterior. Puxa o fio do novelo, entra aqui por trás, passa lá na frente, pega o fio do novelo e faz um ponto alto. Aquele segredinho da gente não apertar muito aqui, para não ficar difícil para a gente fazer o ponto alto, tá bom? Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da nossa 13ª carreira, fazer o último ponto alto com vocês, daquela mesma maneira, fazer ele um pouco mais ajustadinho, tá? Para não ficar parecendo que tem um espaço entre eles. Vou na segunda correntinha, daquelas que a gente fez para dar altura de um ponto alto e fazer um ponto baixo, baixíssimo. Agora a gente vai começar a 14ª volta, que será feita um ponto alto para cada ponto de base. Nessa carreira a gente não terá aumento, tá? Então, todos esses pontos altos que a gente fez aqui agora, a gente vai seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, vamos lá. 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, laço o fio, vou no ponto alto lateral e faço um ponto alto. E aqui a gente vai seguindo um ponto alto para cada ponto de base,
sem correntinha de separação, tá? Aqui a gente não terá aumento nessa carreira. E essa é toda a sequência da 14ª volta. Vou fazer os meus aqui e quando chegar no finalzinho eu volto com vocês. Vou fazer o último pontinho aqui junto com vocês, da mesma forma, tá? Seguindo aquele pensamento de que deixar ele um pouquinho mais apertado para não fazer um espaço aqui. Puxa um pouquinho, vai na segunda correntinha que a gente fez para dar altura de um ponto alto e faz um ponto baixíssimo, fechando assim a carreira. A 15ª carreira, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, pegando por trás, fazendo essa mesma sequência, tá? Por que que eu coloquei mais um aqui? Lá no Instagram eu fiz um Reels explicando. Eu resolvi colocar porque o prato raso, ele vem até essa base aqui, ó, toda essa base. Então, ele fica bem apoiadinho, tá? Esse detalhe no fio encanto a gente vai fazer no final, tá? Então, a 15ª volta vai se dar um ponto alto para cada ponto de base, pegando por trás do ponto da carreira anterior, tá? Então, vamos lá. Deixa aqui um pouco mais folgado, faz um giro na agulha, vai lá por trás, passa na frente do ponto, pega o fio que vem do novelo e passa naquela alcinha. Aqui a gente vai fazer 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, tá? E vai fazer a sequência de um ponto alto, opa, aqui não, é por trás. Vai fazer a sequência de um ponto alto para cada ponto de base, pegando por trás do ponto anterior, tá? Fazendo ele mais frouxinho, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Aqui também a gente não vai ter aumento, então pode acontecer de seu trabalho emborcar um pouquinho, tá? É normal, não se preocupe, no final dá certo, porque a gente vai também ajeitar ele, tá bom? É assim mesmo. Um ponto alto para cada ponto de base, pegando por trás dos pontos da carreira anterior, sem nenhum aumento, tá? Essa será a nossa sequência da 15ª volta. Vou terminar o meu aqui, no finalzinho eu volto com vocês. Terminei a nossa 15ª volta, olha para vocês verem. Ele tá bem emborcadinho, tá vendo? Pegando, parecendo um chapeuzinho. Isso aqui é normal, tá? A gente pode ir esticando ele um pouquinho, mas não se preocupem, no final a gente ajeita ele, ele vai dar certo. Vou terminar o último ponto com vocês, fazendo ele mais apertadinho, tá bom? Ponto. Pega na segunda correntinha que a gente fez e faz um ponto baixíssimo para fechar a carreira. A 16ª volta, a gente vai fazer aumentos da seguinte maneira. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, vamos subir 1, 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Volta no mesmo ponto de base e faz mais um ponto alto. Aqui a gente tem um aumento. A gente vai fazer uma sequência de 6 pontos altos para cada ponto de base. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no 7º ponto, a gente vai fazer mais um aumento. São 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2 no mesmo ponto de base. Agora aqui a gente vai repetir 6 pontos altos, um para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto alto, a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que será o nosso aumento. Então, essa vai ser a sequência da 16ª volta. Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Cheguei no finalzinho da nossa 16ª volta, deixei para fazer por último aqui para mostrar para vocês. Sobraram somente 3 pontos altos e não 6, como a gente vem fazendo a sequência, né? Então, aqui não tem problema, tá? Para dar certo o bico, nosso bico de acabamento, ele vai ficar sobrando somente 3 pontos altos aqui mesmo, tá? Então, a gente vai fazer seguindo a sequência, os 3 pontos altos que restaram.
Depois dele, vai vir aquele aumento que a gente fez dos 2 pontos altos. Aqui a gente dá uma apertadinha nele, entra na segunda correntinha, que a gente fez a altura para dar o ponto de um ponto alto, fecha com um ponto baixíssimo. Só que aqui eu vou passar o fio em canto, porque a próxima carreira, a 17ª carreira, ela é feita toda em pontos baixos. Se você for continuar na mesma cor, você faça dessa forma. Como eu vou mudar, então eu vou fazer aqui o arremate, cortando o nosso fio. Pego a nossa agulha de tapeceiro, vou aqui, ó, no segundo ponto alto, pegando a pontinha dele lá, a parte de cima do segundo ponto alto, passo, vindo pra frente, pego esses 2 que ficaram aqui do anterior, passo dentro dele, coloco dentro do ponto alto que a gente acabou de colocar o nosso fio, passando por trás, tá? Aqui a gente vai fazer como se fosse a pontinha lá desse ponto alto aqui, tá vendo? E aqui a gente já faz o arremate. Continua emborcadinho, tá vendo? Todo emborcadinho, não se preocupe. Aqui a gente vai ajeitando ele aos pouquinhos. A gente tem que ir fazendo isso com cada trabalho que a gente faz, tá? Porque ele vai pegando o molde da mão da gente. Vamos aqui, peguei o fio em canto. Essa carreira será toda de pontos baixos. Aqui a gente tem 165 pontos altos. Para dar certo esse bico aqui, vai faltar 3 pontos baixos. Então aqui a gente tem 165 pontos altos e a gente vai precisar, para dar certo esse bico de acabamento, 168. Então aqui você faz um para cada um, aí em um ponto você faz 2, em outro ponto você faz 2, em outro ponto você faz 2. Vamos lá, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz esse fio aqui. Aqui a gente vai entrar em qualquer lugar e vai fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Aqui a gente vai trazendo esse fio, correndo ele aqui para fazer o acabamento, tá? Então, vamos lá. Um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou mostrar para vocês onde a gente vai fazer um aumento. A gente precisa de mais 3. De mais 3 não, de 3 a mais, né? Pra gente dar certo e fazer o bico de acabamento. Então, vamos fazendo aqui, sem apertar muito, tá? Esse fio. Ó, um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos fazer o nosso aumento aqui. A gente precisa de 3 a mais. Então, a gente vai fazer em qualquer ponto aqui, alto, 2 pontos baixos juntos. Então, aqui a gente já fez um dos 3 que a gente precisa. Então, vamos percorrer um pouco mais, fazendo pontos baixos em toda a nossa carreira. Como a gente já fez um a mais, lembrando que ainda falta 2, tá? Em qualquer ponto, tá? Não precisa se preocupar em relação ao lugar, que não vai fazer diferença nesse caso. Opa. Aqui a gente percorre mais um pouco, prendendo esse fio aqui, para fazer o acabamento. Aqui, vamos fazer aqui mais um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo espaço, tá? Então, dos 3 que a gente precisa, a gente já fez 2. E vamos seguir a sequência. Dos 3 que a gente precisa de fazer somente mais um aumento de ponto baixo, em qualquer ponto. Vamos fazer aqui no próximo mais um, para completar os 3 que a gente precisa. É até bom a gente fazer logo assim no comecinho, pra gente não esquecer, né? Senão o bico de acabamento não dá certo. Pronto, já fiz o meu terceiro aumento. Agora a gente segue fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final. Eu vou concluir aqui o meu, lá no finalzinho eu volto com vocês. Terminei a nossa 17ª volta. Aqui a gente vai abrindo a nossa peça, tá? Ela vai começando a tomar forma, ela deixa de ficar emborcadinho como tava.
Então, aqui, eu vou cortar o meu fio em canto para fazer o acabamento, da mesma forma. Aqui foi o primeiro ponto baixo que a gente fez. Esse é o segundo, a gente vai entrar lá no topo dele, no segundo ponto baixo. Entra aqui nas duas alcinhas do último ponto baixo. E vem aqui, ó. E entra lá naquele ponto baixo que a gente trouxe o fio. Passando para trás. Passando ele lá para trás para fazer o acabamento. Aqui a gente puxa um pouquinho. Ó. Vai ajustando aqui, tá? Pra ficar igualzinho. Vira a nossa peça. E aqui a gente faz o nosso acabamento. Agora a gente vai para o bico de acabamento. Vamos pegar o nosso fio. Aqui também eu vou dar um nozinho, aquele igual a gente deu no fio em canto, por segurança. E vamos fazer. Entra aqui em qualquer lugar. Aqui eu entro. Eu dando esse nozinho, ele vai ficar igual o ponto baixo, tá? Aí a gente entra aqui, tira das duas. Ficou igual um ponto baixo. Faço uma correntinha para dar altura de um ponto alto, como se fosse duas correntes aqui, tá bom? E vamos fazer duas correntinhas de separação, uma, duas, laço o fio, volto no mesmo ponto de base e vou fazer um leque. Nossa alcinha aqui, ó. Laço o fio, pular 2 pontos da base, 1, 2. No terceiro, eu vou fazer essa mesma sequência. Um ponto alto, duas correntinhas, volto no mesmo ponto de base e faço um ponto alto. É esse aqui que a gente vai fazer, tá bom? Em toda a sequência. 1, 2. No terceiro, eu faço um ponto alto, duas correntinhas, laço o fio, volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto. E será a nossa sequência em toda a carreira, tá bom? Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Terminei as minhas alcinhas, a gente fica num total de 56 alças, tá? Então, fiz a minha última, a gente vai pegar aqui na correntinha que a gente fez, no caso eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, então eu vou pegar nessa correntinha, entra nela e faz um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. A gente vai agora para a 19ª, que será feita da seguinte maneira. A gente vai trabalhar dentro desse espaço de corrente. Então, a gente vai caminhar na primeira corrente aqui, pegando a alcinha da frente. Eu vou entrar dentro dela, fazer um ponto baixíssimo. Entro novamente com ponto baixíssimo, assim eu já estou dentro dela. Então, 1, 2, 3. 3 pontos altos, uma correntinha. No mesmo espaço, vai ficar apertadinho, mas dá certo, é assim mesmo, tá? 3 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. 1, 2, 3. No próximo espaço de correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo. Sem nenhuma corrente de espaço. Espaço de correntinha, a gente vai seguir essa mesma sequência, ou seja, 3 pontos altos dentro do espaço de corrente, 2, 3, uma correntinha de separação, volta no mesmo espaço de corrente e trabalha mais 3 pontos altos. 2, 3. No próximo leque, no próxima alça, né? Um ponto baixo. Então, essa vai ser a nossa sequência. Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Terminei a minha carreira. Agora eu vou arrematar esse fio aqui, porque eu vou usar o fio em canto. Então, eu vou cortar um pedaço do meu fio. Tiro ele daqui.
coloco no agulha de arremate, né, a nossa de tapeceiro. Aqui é o primeiro ponto onde a gente subiu duas correntinhas, né? Então, a gente vai vir no segundo, pegar no topo dele, entra aqui, pega lá as duas alcinhas do ponto baixo, entra dentro dele novamente, só que saindo lá por trás. Aqui ele vai ficando frouxo, tá? A gente vai puxando aqui, pra não ficar frouxo demais e não ficar um ponto feio. Pronto. Então, aqui a gente já fez o nosso arremate. Vamos lá para a parte de trás. Trabalhando ele aqui, para fazer um acabamento bem bonito. Então, a gente vai entrar aqui, ó. Em qualquer ponto baixo, vou começar por aqui para ficar mais fácil até o arremate, tá? Para não ficar feio. Nesse ponto, num ponto baixo, a gente vai entrar nele e vai fazer um ponto baixo por cima do anterior, tá bom? Aqui, ó, um ponto baixo. E a gente vai trazendo o fio, como fez das últimas vezes, conduzindo ele para ficar um arremate bonito. Aqui a gente vai fazer, tem 3 pontos altos, vai fazer um ponto baixo para cada um deles. Então, vamos lá. Sem apertar muito o fio, um ponto baixo para cada ponto desse de base. Chegou naquela uma correntinha. Aqui a gente vai fazer um ponto picô. Então, vamos fazer um ponto baixo aqui dentro da correntinha. Aí, aqui a gente vai subir 3 correntes. Volto aqui nas duas alcinhas desse ponto baixo que a gente fez aqui. E faço um ponto baixo. Esse fio aqui é o que a gente tá conduzindo para esconder ele, tá, gente? Fez um ponto baixo, a gente vai voltar dentro do espaço de correntinhas e fazer um ponto baixo. Aqui são os 3 pontos que a gente tem. Se a gente fez 3 pontos daqui, a gente vai repetir a mesma coisa aqui. Aqui ele vai ficar bem apertadinho, mas entra aqui, dá para entrar normalmente e fazer, normalmente fazer o nosso ponto baixo, tá? 1, 2, 3. Então, essa será a nossa sequência, sem correntinha nenhuma de espaço. Entro dentro, por cima desse ponto baixo e faço um ponto baixo, sem apertar muito. Agora, aqui, um ponto baixo para cada ponto de base. 1, 2, 3, que é o que temos aqui. Chegou naquele um espaço de uma correntinha. Entra dentro dela, faz um ponto baixo. 3 correntinhas. Entro no ponto baixo, nas duas alcinhas dele e faço um ponto baixo, que é o nosso picô. Entro aqui dentro do espaço de corrente, de uma correntinha, e faço um ponto baixo. E aqui, mais 3 pontos baixos. Esse fio é bem escorregadio, né? E aqui faço 3 pontos baixos para cada ponto que temos aqui, que forma esse leque. E aqui, um ponto baixo por cima. Essa será a sequência da última carreira, tá bom? Do nosso bico. Vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. 3 últimos pontos baixos. Agora eu vou cortar o meu fio. Vou fazer o arremate aqui. Entrando, esse aqui é o ponto baixo que a gente fez por cima do ponto baixo anterior. Então, a gente vai pegar o seguinte, do lado dele, lá no topo. Pega as duas alcinhas do ponto baixo anterior lá, que a gente fez por último, entra aqui passando por trás. E aqui a gente ajusta. Pronto. Aqui a gente vai fazer o arremate da mesma forma. Um pinguinho de cola aqui, para ficar seguro. Puxo o fio, coloco ele aqui bem por baixo
fechando esse arremate. E aqui a gente vai esconder ele mais um pouco. Vou cortar o fio. Agora a gente vai fazer esse acabamento aqui. Eu vou fazer no fio encanto também, que será nessa última carreira aqui que a gente fez o ponto alto pegando por trás. Ele fica com esse relevinho aqui, eu vou fazer nesse último. Aqui é bom você emborcar um pouquinho, tá? O suplá, fazendo isso. Para você pegar, a gente vai pegar a parte de cima dos pontos, tá vendo? Como se a gente fosse usar, quando a gente usa para fazer o ponto alto aqui, é aqui que a gente vai fazer esse acabamento. A alcinha que tá na agulha, eu vou entrar em qualquer ponto alto aqui, puxo o fio do novelo e passo ele dentro dessa alcinha que tava na agulha. Aí aqui eu vou fazer uma correntinha. Esse arremate aqui, esse detalhe, ponto zigue-zague, que é, a gente entra no ponto, puxa o fio do novelo, passa dentro da alcinha e faz uma correntinha. Entra no ponto alto, puxa o fio do novelo, faz um ponto baixíssimo, faz uma correntinha. Entra no ponto alto, faz um ponto baixíssimo e uma correntinha. Olha o jeito que ele fica, que lindo. Esse é o ponto zigue-zague. Eu vou terminar aqui, fazer o meu todinho à volta. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para fazer o acabamento. Vamos cortar o nosso fio aqui. Pego a agulha de tapeceiro para fazer o acabamento. Não entro dentro da alcinha, da correntinha que a gente fez, como a gente costuma fazer no nosso arremate. A gente vai entrar aqui por baixo, pegando as duas alcinhas da correntinha. Entra dentro dessa última correntinha que a gente fez, entra dentro dela, passando lá para trás. Aqui já vai fazer uma alcinha. Tá vendo aqui? Aqui não parece tanto porque ela tá solta. Então, a gente vai passar ela para trás aqui. Ó. Vou passar só em uma para vocês verem. Ó, uma. Tá vendo? Já prendeu ela um pouquinho. Então, ficou da mesma forma que tá sendo feito o zigue-zague. Aqui, a gente vai fazer o nosso arremate. Tá vendo aqui do jeito que foi feito? Fica um pontinho só de um pouquinho elevado aqui, mas o acabamento fica perfeito. É muito pouco aqui. Dá para fazer um acabamento muito bem feito. A gente vai percorrer aqui por alguns pontos, da mesma forma que vem fazendo todas. Aí aqui, aí aqui, para ficar bem preso, eu vou colocar um pinguinho da cola, porque tá perto da onde a gente finalizou, né? Onde a gente tá finalizando. Então, eu ponho um pinguinho aqui da cola, para prender um pouco mais esse fio aqui, ó, e ficar muito bem arrematado. Tá vendo? Lá a gente prendeu, aqui agora a gente percorre um pouco mais, para deixar um pouco mais de fio aqui por segurança. Esse fio que vai ser conduzido aqui, que está sendo conduzido por trás, ele nem aparece, tá? Então, aqui a gente vai cortar o fio. Colocar um pinguinho de cola aqui onde a gente cortou. Para arrematar esse fio aqui. E está pronto o nosso americano Aster. Aqui a gente vai fazer o quê? Puxar bem, ó, vai ajustar. Todo o trabalho que a gente fazer, a gente tem que fazer isso no final, toda a peça. Porque com a nossa mão, a gente vai pegando de qualquer jeito, né? A forma de trabalhar mesmo, normal. Ela vai ficando muito juntinho os pontos, vai emborcando, vai ficando todo tortinho. Então, quando a gente termina, é bom a gente colocar os pontos no lugar. Ele vai ficando mais bonitinho, mais ajeitadinho. Ó, tá vendo? Tem que tá emborcado. Aqui a gente vai puxando e ele vai tomando forma.
A gente faz isso em toda a peça, todo trabalho que a gente fizer, na verdade. Tá bom? Ó, vai ajustando. Deixa eu tirar isso daqui pra cá um pouquinho. Ó, aqui tem os relevos, né, desse ponto que fica aqui. A gente vai ajustando aqui também, para deixar a peça bem bonita. Aqui está nosso americano Aster. Espero muito que vocês tenham gostado, que possam fazer essa peça. Não se esqueçam, se fizer, marca o ateliê, sofisticato.ateliê. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link, tá? Me marcam lá para me ver a peça de vocês. Eu vou amar ver. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí, comentem, tá? Para ajudar, pra gente fazer cada vez melhor. Um beijo, fiquem com Deus.